Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Boa noite, irmãos e irmãs, graças e paz a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para prestarmos o nosso culto de adoração, de oração ao nosso Deus. E nessa noite queremos dar as boas-vindas a você que está participando conosco dessa live, queremos dar as boas-vindas à nossa irmã Ana Lia, juntamente com a nossa irmã Ana Cláudia também, que estão conectadas conosco ali em Vaz Lobo. Queremos dar as boas-vindas e boa noite à nossa irmã Miriam, conectada aqui com a gente, a nossa irmã presbítera Giovânia e toda a família Andrade estão conectados aqui com a gente. Que Deus esteja abençoando essa família. Também a nossa irmã Ana Cláudia Rochelin, também junto conosco. A nossa irmã Kátia, juntamente com toda a sua família, né? Kátia, Paulo, Elita, Rodrigo, que hoje não está conectado com o seu perfil principal, mas queremos dar as boas-vindas a Larissa, a Tili, enfim, toda essa família abençoada. Falando nele, ele aqui, junto com a gente, nosso irmão Rodrigo Malaquias, que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também está conectado conosco e queremos dar as boas-vindas à nossa irmã Ivone, né, diretamente de Recife, juntamente com a nossa querida irmã e cunhada Cíntia. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Lúcia Helena também conectada com a gente. Que Deus esteja abençoando a todos esses irmãos que nessa noite estão nos dando o prazer da sua presença. Também, queridos irmãos, está entre a gente aqui e mais uma vez eu quero agradecer a presença dele, é o pastor Mardônio, da IPI de Messejana. Pastor, boa noite, seja bem-vindo aqui à segunda igreja, esse momento que foi preparado para glória e honra do nome do Senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. É um prazer para nós estar aqui com vocês, né? Esperamos que a palavra de Deus traga alento para nossas vidas essa noite e o Senhor comunique da sua vontade aos nossos corações. Um abraço a todos. Estamos aqui com o nosso amado pastor Leonardo, amigo de longa caminhada, que nós temos a alegria de estar junto com ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês que nessa noite estão nos assistindo a fechar os seus olhos e estarmos orando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus tome a direção dessa live, pedindo a Deus que Deus nos conduza e que tudo aquilo que aconteça, que tudo aquilo que seja ministrado ao teu coração, que verdadeiramente você possa se sentir edificado pela palavra do Senhor que vai ser cantada, que vai ser proferida à tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, feche os teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor, invocar a tua presença,
invocar, Senhor, Teu Espírito Santo, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a direção desse momento, tome a direção desse culto, Senhor, tome a direção das Amém. nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui único e exclusivamente para o louvor da Tua glória. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar como instrumentos Teus apenas, Senhor. Apenas, Senhor. Pai, que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações. Fale Amém. ao coração daquele que nessa noite está nos ouvindo, nos escutando. Pai, que nessa noite, através das nossas vidas, o Teu nome, só o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria, queridos, fazer uma leitura bíblica de 2 versos, como nós sempre estamos acostumados a fazer nesse momento. E eu peço a você que você abra a sua Bíblia, você que está com sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 98, e eu convido você a lermos o verso 4 e o verso 5 deste Salmo. Salmo, capítulo 98, versos 4 e verso 5. Então, diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Queridos e amados irmãos, que nessa noite, verdadeiramente, nós possamos cantar e bendizer o nome daquele que tem sido fiel para com nossas vidas. Que verdadeiramente possamos dizer em nossos corações: o Senhor é o nosso respirar. Então, nessa noite, a partir dessa palavra, eu convido você a estar louvando ao Senhor.
Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que verdadeiramente possamos reconhecer nessa noite que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Tudo vem dele e tudo que nós somos é por ele, é para ele e é para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu também nessa noite queria dar as boas-vindas a alguns irmãos que se achegaram nesse momento, como a nossa irmã Sônia, pastor, sua conterrânea, lá do Ceará. Não sei se o senhor chegou a conhecer a nossa irmã Sônia Soares, também fez seminário lá em Fortaleza, é esposa do pastor Uchoa. Também temos aqui a nossa irmã Carla, mais uma vez nos dando prazer da sua presença. A nossa irmã Eliane Lima. Eliane, nós estaremos orando pela sua vida. Eliane que está lá internada, pastor, também com pedras no rins, né? Está internada também e vai se operar amanhã. Então vamos estar orando pela vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também temos aqui entre nós a nossa irmã Simone Souza. Temos também a nossa irmã Débora Santos. A nossa irmã Lenilda também está aqui com a gente. A nossa irmã Helena Violante também está aqui com a gente. Queridos irmãos, nos aproximamos do momento de oração, do momento de intercessão que sempre fazemos. E durante esse dia foram feitos alguns pedidos de oração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Temos o pedido da nossa irmã Eliane Lima, que eu acabei de falar, que nesse momento se encontra internada. Ela não conseguiu fazer a cirurgia hoje, foi marcada para o dia de amanhã, né? E eu quero pedir em especial ao pastor Mardônio que esteja orando pela vida dela, né? A vida da nossa irmã Eliane, né? E também orando pela vida do Fernando, tio da Carla, né? Que nesse momento encontra-se internado, né? Nós não sabemos o motivo, mas eu gostaria, pastor, de pedir ao Senhor que nesse momento, né, depois que nós fizemos a leitura dos pedidos de oração, o Senhor estivesse orando pela Eliane Lima e pelo Fernando, tio da Carla, né? Ambos encontram-se internados no hospital. Continuando aqui, queridos, a Carla também pede oração pela saúde do Grêmio, que tem sentido muitas dores nas articulações devido ao trabalho. E também ela pede oração pelos filhos e filhas, né, dos irmãos da igreja, dos irmãos e das irmãs da igreja que se encontram distantes do caminho do Senhor. Nós temos um pedido de oração feito pelo Danilo Domingos, que pede oração pela Natália. Aliás, pede oração pela mãe da Natália, que não se encontra bem de saúde, né? E ele, nesse pedido de oração, também faz um agradecimento a Deus pelo nascimento da sua filha. Que Deus esteja abençoando o nascimento da sua filha, que ela venha cheia de vida, cheia de graça, em nome do Senhor Jesus. Temos também um pedido da Débora, nossa irmã Débora, que pede oração pelos seus familiares, que nesse momento vivem instantes de luto, né? Já é o terceiro familiar que falece esse ano, e nós estaremos orando pela família da nossa irmã Débora.
Também temos o pedido de oração da nossa irmã Marisa, que pede oração pela sua amiga Marta, que espera o resultado de um exame. Ela não coloca que exame é esse, mas ela pede oração também por sua prima Valda, que encontra-se também internada há 2 meses. Também temos o pedido da Mariângela, que pede oração pela Flávia Chaves, que passou por uma cirurgia de retirada de um mioma. Pedir a Deus que Deus esteja recuperando, ajudando nesse processo de recuperação, em nome do Senhor Jesus. Temos também a nossa irmã Analia, que pediu oração pelo trabalho do Fernando Seabra e também pediu que Deus esteja concedendo paz para todos nós. E por último, queridos, no dia de hoje nós temos o pedido da nossa irmã Marina, que pede oração pela sua família e pede oração pela cirurgia da nossa irmã Eliane. Se você, queridos, nessa noite tiver algum pedido de oração que queira ser feito, que queira ser compartilhado, em que todos aqueles que estão assistindo essa live, porque o momento de oração não acaba aqui, nós continuamos orando ao longo da semana por cada pedido de oração que é feito no dia de hoje. Então, se você quiser compartilhar, coloque aí nos comentários e nós estaremos divulgando, nós estaremos lendo e nós estaremos principalmente orando por cada pedido. Então, pastor, o senhor começa essa oração orando pela Eliane e pelo Fernando, e logo após a sua oração, eu vou fazer uma outra oração pelos demais pedidos que foram feitos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o teu santo e precioso nome nesse momento, amado Pai. Nesse momento em que a tua igreja se reúne para clamar diante do Senhor por causas tão importantes, tão urgentes, que nos leva, Pai, a quebrantar-nos o coração diante de Ti, Senhor. E rogar, Pai, por esses amados irmãos e irmãs tão carentes, tão necessitados, assim como nós, da Tua graça, da cura, do amor, do cuidado que vem do Senhor. E eu quero colocar, amado Deus, diante de Ti, a nossa irmã Eliane Lima, Senhor. Tu conhece, Pai, a Tua serva, sabe a sua situação ali de internação, a necessidade urgente da Tua serva nesse momento. E eu quero colocá-la, Pai, diante de Ti e rogar a intervenção do Senhor sobre sua vida, Pai, para que o Senhor tome a frente das necessidades da Tua serva nessa hora. Abra-lhe portas, ó Pai, escolha, Pai amado, a equipe médica dirigida por Ti, Senhor, para que tudo, Pai, aconteça além daquilo que nós esperamos, ó Pai, de forma que o milagre do Senhor aconteça na sua vida e, sobretudo, que a Tua serva esteja firme na esperança, na fé de que o Senhor está cuidando de Ti. Também, Pai amado, quero colocar, Senhor, diante de Ti o Fernando, Pai, o tio da Carla, Senhor, que também, Pai, se encontra na situação de internação, Pai, buscando o socorro do Senhor. E como sabemos, amado Pai, que Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da necessidade, então temos plenas convicções que o Senhor está intervindo nessa situação desse Teu servo, nessa hora, e ministrando, Pai, sobre ele a Tua graça e a Tua bondade, de forma que o Teu servo, Pai, está experimentando de uma graça especial vinda de Ti, Pai. Por isso, Pai, eu coloco diante de Ti e eu rogo também que o Senhor esteja cuidando da sua família, dos seus entes queridos, Pai, para que de nada tenham falta. E que o Teu servo permaneça firme na fé, na esperança, na certeza de que o Senhor está à frente dessa situação e haverá de oferecer o melhor resultado. É o que nós Te rogamos
E nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, ainda na tua presença, nós queremos continuar rogando, Senhor, as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, sobretudo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo dom da vida, Senhor, que nós temos, concedido por ti, pela nossa salvação, nosso bem mais precioso. Pai, nesse momento de intercessão, nesse momento de clamor, nesse momento de oração, queremos, Senhor, te agradecer por cada vida que nessa noite nos assiste. Queremos te agradecer, Senhor, por cada família que nessa noite se faz representada aqui. Queremos te agradecer, Senhor, sobretudo pelo nascimento, ó Deus, da filha do Danilo com a Natália. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando essa criança. Pai, que o Senhor esteja fortalecendo essa criança. Que o Senhor verdadeiramente esteja fazendo com que essa criança, Senhor, continue sendo bênção na vida de todos os seus familiares. Pai querido, também te rogo, Senhor, nesse momento, ó Pai, pela vida do Grêmio, te rogo, Senhor, pela vida da mãe da Natália, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja sendo aquilo que essas pessoas precisam, Senhor. Pai, eu te rogo nesse momento, ó Deus, pela Fernanda Chaves. Senhor, eu te rogo nesse momento, ó Pai, pela Valda, que se encontra internada há 2 meses, ó Deus. Pai, essas pessoas precisam da cura, Senhor. Essas pessoas precisam do teu milagre, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor esteja colocando as tuas mãos poderosas em cima, Senhor, direcionada a essas vidas e providenciando, Senhor, tudo aquilo que essas pessoas precisam nesse momento. Daquele nós rogamos o Senhor porque não temos mais a quem recorrer. O Senhor é o nosso único refúgio. O Senhor é o nosso único socorro. E nós te pedimos, Senhor, e nós te rogamos, ó Deus, por essas vidas. Te rogamos, Senhor, pelos familiares da nossa irmã Débora, que nesse momento vive uma situação de luto. Senhor, já é o terceiro familiar que eles perdem este ano. Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo nesse momento esteja consolando os corações. Pai querido, eu também coloco, Senhor, diante das tuas mãos, a prima da Marisa, Senhor, a Marta. Pai, eu não sei o resultado, ó Deus, de qual exame se trata, mas o Senhor sabe. Eu te rogo, ó Deus, que este resultado, Senhor, verdadeiramente possa acalmar o coração da Marta, ó Deus, possa trazer tranquilidade ao coração da Marta, ó Deus. Pai querido, eu te rogo nesse momento pelo trabalho do Fernando Seabra, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja concedendo a ele livramento, que o Senhor esteja o protegendo de todo mal, e, sobretudo, Senhor, protegendo e livrando, Senhor, de todo mal, os familiares da tua serva Marina. Pai querido, que nessa noite, ó Deus, que verdadeiramente o nosso clamor possa se achegar diante do teu trono e o Senhor, conforme a tua graça, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor, que o Senhor esteja respondendo às nossas orações e trazendo alento, trazendo paz, trazendo alegria ao nosso coração, Senhor, que muitas vezes se encontra aflito, ó Deus, ó Pai, que nesse momento se encontra e muitas vezes se encontra, ó Deus, ansioso, à espera de uma resposta tua. Pai querido, ser com nossas vidas nessa noite. Nos abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, eu convido você a mais uma vez estarmos louvando ao Senhor, na certeza de que as nossas orações, elas foram e elas serão respondidas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nessa noite eu convido você a estar louvando ao Senhor.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue.
mais alto que a neve ser. Alto mais que a neve. Alto mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mas não que a neve ser. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos livres, queridos, somos livres pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos gritar bem alto e dizermos que o sangue de Cristo perdoou todos os nossos pecados e somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nos aproximamos ao momento da reflexão da palavra. E hoje, eu me sinto muito honrado em ter entre nós e estar recebendo nessa noite, a nossa igreja está recebendo nessa noite, pastor Mardônio Pereira, pastor da IPI, a minha querida IPI de Messejana, a igreja que nós temos um carinho, uma estima muito, muito grande, né? Uma igreja que eu fui seminarista durante os meus 4 anos de seminário, e o pastor Mardônio foi meu pastor, né, durante esse tempo, e assim, sem demagogia, é uma das pessoas, é um dos pastores que nós temos como referência, né? Então, eu sempre pensava assim, se eu quero ser pastor, eu quero ser pastor da mesma forma, semelhante ao pastor Mardônio. Então, pastor, desde já agradeço o seu aceite, peço desculpas ao Senhor por ter lhe tirado desse momento de recuperação. O pastor Mardônio também vem de uma cirurgia, né? Ele também passou momentos difíceis, com pedras nos rins, e a gente continua orando pela vida dele, né? Para que Deus esteja a cada dia fazendo com que ele se recupere cada vez mais, né? Pastor, muito obrigado pelo aceite. Para quem não conhece, o pastor é cearense, ele é cearense, da terra do sol, né? Gosto muito de comer tapioca, o pastor Mardônio gosta muito de comer tapioca, né? Casado com a nossa irmã Regiane, 3 filhos, né? Um deles já está caminhando, né, para o ministério, se Deus assim permitir. E, pastor, seja bem-vindo. Se eu me esqueci de alguma coisa, o senhor pode complementar aí. Torcedor do Ceará também, torcedor do Ceará. Amém. E flamenguista. Irmãos, conforme já falei, graça e paz, o reverendo Leonardo foi nosso companheiro aqui, seminarista da nossa igreja, onde fez um trabalho muito bom, muito honrado, né? E deixou muitas boas recordações em nossos corações. Ele me convidou para participar nesse momento, trazer uma palavra a essa amada igreja, que nós recebemos com muita honra, muita graça e privilégio da parte do Senhor. Que em breve desejamos conhecer pessoalmente os irmãos e as irmãs e a amada igreja. Da mesma forma, faço convite aos amados, quando vier ao Ceará, Fortaleza, antes de ir para Jericoacoara, passe aqui em Messejana para conhecer nossa igreja e receber de nós um abraço, né? Tenho muita alegria de estar participando desse momento. Atualmente, nós, conforme o pastor Leonardo já colocou, nós estamos pastoreando a Igreja Presbiteriana Independente de Messejana,
que fica distante do centro de Fortaleza, uns 13 quilômetros. Fazemos parte da executiva do Presbitério Leste do Ceará e atualmente também sou presidente do Sínodo Setentrional, né? E faço parte da diretoria nacional da igreja, da comissão que toma as decisões para a vida da nossa igreja. Mas vamos a uma pequena reflexão e eu convido os amados a acompanhar a leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23. Atos, capítulo 4, verso 23. Amém? Vamos à leitura. Capítulo 4, iniciando a leitura no verso 23, diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero meditar junto com os irmãos sobre a importância da oração. O quanto a oração faz Deus agir em nosso favor. E aí, quando nós olhamos para esse texto, na verdade, todo o contexto dessa parte que nós lemos começa lá no capítulo 3, a partir do verso 1, onde Pedro e João curam um coxo de nascença. E aí há todo um discurso no templo, e aí adentramos ao capítulo 4, quando Pedro e João são presos, interrogados perante o Sinédrio, e após tudo isso, eles são soltos. E aí nós adentramos na parte que nós lemos, que em algumas Bíblias traz o título A Igreja em Oração. Na verdade, essa parte mostra uma igreja fervorosa em oração que está intercedendo diante do Senhor. E aí, quando no verso 22 relata o fato de ambos ter sido soltos pelas lideranças do Sinédrio. E aí, quando eles são soltos, eles procuram os irmãos e relatam o quanto foram feitos contra eles pelos principais sacerdotes e anciãos. Mas aí começa ali um momento de oração, de intercessão muito importante. E aí nós podemos pensar um pouco sobre oração. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a oração verdadeira, ela sempre tem um objetivo de glorificação a Deus. Nós não oramos a Deus porque precisamos apenas que Deus satisfaça as nossas necessidades ou apenas porque Deus tem nos socorrer diante de um momento tão difícil que nós estamos passando. Mas oramos também, essa igreja que nos ensina, para que Deus seja glorificado através da nossa oração. Nós não entramos diante de Deus apenas como pedintes,
como necessitados e carentes que somos da graça, do amor, do cuidado, das bênçãos de Deus. Mas entramos diante de Deus, porque Ele é Deus, e como Deus que é, para glorificá-lo e exaltá-lo naquilo que ele é, naquilo que ele tem feito, naquilo que ele fez e fará por nossas vidas. E aí nós podemos ver no verso 24 como aquela igreja adentra nesse processo quando elas ouvem aquele relato de Pedro e João, eles exaltam o Senhor. Você vê que uma palavra que eles começam a colocar diante de Deus antes de pedir qualquer coisa, eles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. E fala daquilo que o Senhor tem falado antigamente por meus profetas, ao seu servo Davi. Então eles exaltam o Senhor, eles glorificam o Senhor. Então nós aprendemos que uma oração, ela tem que, em primeiro lugar, enaltecer, glorificar, adorar ao Senhor. Nós não podemos tão somente pedir, apesar de muitas vezes o nosso objetivo seja orar para pedir alguma coisa, para pedir socorro por alguma necessidade que estamos passando. Mas não podemos esquecer que, antes de mais nada, nós estamos diante de um Deus, Criador de todas as coisas. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade sobre todas as coisas que estão diante de nós, coisas que são, que eram ou que ainda virão a ser. Deus tem domínio e tem poder sobre todas essas coisas. Uma segunda coisa importante é que quando nós oramos, a oração, ela leva a manifestar muitas coisas. Ela traz muitas manifestações. Não apenas manifestações de glorificação a Deus, não apenas manifestações de alegria em nosso coração, de estar falando com o Pai, o Senhor de todas as coisas, mas a oração, ela também manifesta o enfurecimento de muitas pessoas. Muitas pessoas não se agradam porque nós oramos. Às vezes, quando somos ameaçados, ou quando passamos alguma necessidade, ou quando estamos em algum momento difíceis, e nós falamos para as pessoas: eu vou orar. Algumas pessoas se enfurecem, parece que nós estamos ameaçando elas quando nós falamos que vamos orar. Parece que estamos ameaçando o credo delas, as decisões delas, as escolhas delas. Porque a oração, ela muitas vezes manifesta o enfurecimento das pessoas. Você vê que Pedro e João não fizeram mal nenhum àquelas pessoas. Eles ali operaram, em nome de Jesus, um milagre com aquela pessoa que era coxa, que era enferma. Diante do Sinédrio, eles colocaram a palavra de Deus, falaram o que eles estavam fazendo de errado, o que Deus estava manifestando. E eles encontram a igreja uníssona em oração. Mas aí nós podemos ver no verso 23 que aqueles irmãos que oravam, ao mesmo tempo que oravam, era manifesto a ira dos principais sacerdotes, dos anciãos. Eles estavam realmente sendo tocados de uma maneira que estavam enfurecidos, porque eles viam naqueles homens leigos, pessoas humildes, mas que ali, através dele e através do nome de Jesus, algo grandioso se manifestava. E eles não podiam fazer nada diante disso. O que eles podiam fazer diante da manifestação do poder de Deus? Aqueles homens que não tinham arma nenhuma, aquela igreja que não tinha arma nenhuma, senão oração em nome de Jesus. Então, muitas vezes, querido, a oração, ela causa o enfurecimento de muitas pessoas. Às vezes as pessoas preferem que a gente se ire contra elas, que a gente diga palavras imerecidas contra elas, que a gente saia do nosso normal, que a gente, como se diz no popular, pecamos as estribeiras. Elas preferem, muitas vezes, a nossa ira do que a nossa oração.
Às vezes, os nossos inimigos, aqueles que lutam contra a obra do Senhor, eles preferem nos denunciar pelo nosso enfurecimento do que nos denunciar porque nós oramos, porque nós colocamos em oração. Eles preferem que nós não oremos. Eles preferem que nós venhamos nos enfurecer do que nós venhamos orar. Mas a oração é nossa arma. A oração é o segredo que o homem, a mulher de Deus traz, é o segredo da igreja de Deus. É a oração. E quando a igreja ora, e quando a família ora, e quando o homem ora, a mulher ora, algo vai acontecer. E esse algo que vai acontecer é algo que não pode ser impedido através da força humana, através dos meios, das armas, das artimanhas do ser humano. Eles não podem barrar o poder que tem a oração. Quando nós oramos, algo de Deus se manifesta e aqueles que são contra o bem, contra a palavra de Deus, aqueles que são contra os homens de Deus, a única coisa que eles podem fazer é ficar enfurecidos e com medo do poder da oração. Porque se oramos, algo vai acontecer. Em terceiro lugar, querido, uma coisa que nós devemos estar muito ciente, Deus vela e zela pelos seus e por suas causas. Deus vela e zela pelos seus e por suas causas. No verso 29, veja o que eles dizem. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Essa é a oração que eles colocam diante de Deus. E pode ter certeza, querido, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, esse momento não é vão, esse momento que a igreja se coloca diante de Deus, que a família se coloca diante de Deus, ele haverá de produzir uma resposta. Por quê? Porque Deus está velando, porque Deus está zelando pelos seus, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, da sua família, Deus está cuidando de você lá no hospital, Deus está cuidando de você no seu trabalho, Deus está cuidando da sua igreja, Deus está zelando pelo seu povo, Deus está manifestando a sua vontade por meio da intercessão que nós levantamos diante de Deus. E isso serve de estímulo para nós, para que nós não venhamos desanimar com as nossas orações, não venhamos parar de orar, não venhamos parar de interceder, pelo contrário, que nós sejamos cada vez mais fervorosos na oração, que nós sejamos insistentes na oração, que nós possamos bater por meio da oração, que nós possamos buscar por meio da oração, porque à medida que nós nos colocamos nessa situação, Deus está velando por nós, Deus está nos assistindo, Deus está cuidando de nós, Deus está zelando pelas nossas causas, as nossas causas estão passando na mão de Deus, então se estão passando na mão de Deus, Deus haverá de levantar pessoas, situações, Deus há de chamar coisas à existência para responder à nossa causa, para abençoar a nossa vida, para aplacar a nossa dor, a nossa necessidade. E por que o Senhor está trabalhando dessa forma? Porque o Senhor também está zelando pelas causas que nós colocamos diante dele. Portanto, nós precisamos ser insistente, nós precisamos colocar diante dele, porque o Senhor é que vai zelar pela nossa causa, pela nossa necessidade, é o Senhor que vai cuidar dos nossos propósitos. E aí nós podemos ver, querido, como eles colocam aquela situação de ameaça, eles colocam aquela situação onde eles estão sendo impedidos de pregar a palavra diante de Deus. E Deus está zelando por essa causa, Deus está tratando dessa necessidade, dessa urgência que aquela igreja está colocando diante de Deus. E se Deus está zelando por a causa da sua igreja, então Deus está zelando também
por sua causa, por sua necessidade. Ele está acolhendo, ele vai responder, ele tem uma resposta para você. Em quarto lugar, querido, Deus se revela por meio da oração. Deus se revela por meio da oração. Ele se faz presente por meio da oração. E aí, querido, nós podemos ver no verso 31, a palavra coloca: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Querido, oração não fica sem resposta. No meio da oração, Deus está presente. Aquela igreja ora, aquela igreja intercede, aquela igreja se derrama diante de Deus, aquela igreja coloca pedidos diante de Deus, aquela igreja relata seu sofrimento, sua dor, a perseguição que está passando, como seus líderes foram perseguidos e presos. Aquela igreja coloca tudo isso diante de Deus. E o verso 31, ele é bem claro quando ele diz: tendo eles orado, acontece uma manifestação de Deus naquele lugar. Aquele lugar, ele treme. O lugar onde todos estavam reunidos, aquele lugar treme, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Todos experimentam ali da graça e do amor de Deus. Então, querido amado irmão e irmã, você também que está orando, que está intercedendo, que está colocando causas como essas que hoje nós colocamos diante de Deus. Saiba de uma coisa: Deus está se revelando por meio da sua oração. Deus está manifestando-se através da sua oração. Deus está presente, Ele está ouvindo. Milagres, bênçãos estão acontecendo porque você orou, porque a segunda igreja, a segunda IPI do Rio orou. Algo está acontecendo, algo de invisível, algo de miraculoso, algo de Deus, algo do Espírito Santo está acontecendo. Deus está se manifestando. Talvez os seus olhos ainda não podem contemplar isso exatamente agora, mas você vai ouvir notícias da obra que o Senhor fez, do milagre que o Senhor fez, da bondade do Senhor, de como o Senhor operou na vida de irmãos, de irmãs, a vida da igreja por meio da sua oração. Portanto, amado, seja insistente na oração. A oração é um instrumento importante. A oração faz Deus agir. A oração chama Deus ao nosso favor. A oração faz Deus presente. A oração traz Deus para a nossa vida. A oração faz o nosso clamor ser escutado por Deus. Por fim, querido, para concluir, eu quero dizer para você que a oração, ela é a força que levanta os inimigos de Deus, para serem abatidos. Mas a oração também é a manifestação de Deus em nosso favor. Então, querido, ore, busque ao Senhor, ore de manhã, ore meu dia, ore de noite, nas oportunidades de oração, ore pela madrugada. Porque, de alguma forma, querido, Deus está presente em seu favor, agindo para abençoar você, para abençoar a sua igreja. Que Deus, nessa noite, nos abençoe, nos cubra de graça, nos faça um povo fervoroso, um povo de oração, unido em torno de oração. Porque através da oração, Deus vai chamar tantas coisas à existência e Deus vai fazer tantos milagres que você vai ver e vai se alegrar como Deus está respondendo ao seu clamor e à sua
oração. Que Deus nos abençoe, nos cubra de paz, de graça e derrame alento aos nossos corações essa noite. E resposta do Senhor haverá de vir a nossas vidas por meio das nossas orações. Amém. Quero agradecer a oportunidade, reverendo Leonardo, e aos irmãos, recebam o meu abraço, que Deus cubra essa igreja de bondade, um grande abraço nosso para todos vocês. Amém, amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por essa palavra, que eu tenho certeza que falou fortemente ao teu coração. Você ouviu o recado aí, crente? Ouviu o recado aí, servo de Deus, serva do Senhor? Continue orando, continue perseverando, continue em oração com seus joelhos dobrados ao Senhor. Essa é o recado de Deus, é a mensagem de Deus através da vida do pastor Mardônio ao teu coração nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por meio dessa palavra, enquanto você está refletindo nessa palavra, eu convido você a estar louvando ao Senhor mais uma vez.
Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Nós estamos nos aproximando aí para o encerramento da nossa live. Esperamos em Deus que você tenha se alimentado da palavra do Senhor, ministrada ao teu coração, e que Deus esteja nesse momento te concedendo uma semana de paz, uma semana de graça. Queremos mais uma vez agradecer ao pastor Mardônio, que aceitou o nosso convite com o coração aberto. Pastor, muito obrigado. E o senhor, nesse momento, está com a oportunidade de fazer as suas considerações finais à nossa igreja. Amém. Eu que agradeço, Reverendo Leonardo, a igreja, a você, o seu conselho, por ter nos dado essa oportunidade. Que Deus abençoe ricamente, amada igreja. Um abraço a todos. Que Deus continue agindo em nossas vidas e na nossa amada IPI do Brasil. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos fazendo uma oração final e eu vou pedir mais uma vez, aproveitando a presença dele aqui entre nós, pastor, o senhor, após a oração, o senhor impetrar a bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de culto, pelas orações que foram realizadas, pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala e continua falando fortemente as nossas vidas. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude ao longo desses dias, ao longo dessa semana, Pai, nos concedendo, ó Deus, sobretudo a tua proteção, nos concedendo, sobretudo, a tua graça, Senhor, que é suficiente para nossas vidas. Pai querido, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, que ela possa crescer e frutificar, Senhor, em nossas vidas. E nós possamos continuar, Senhor, com os nossos braços levantados, com os nossos joelhos dobrados, Senhor, em direção ao teu altar, orando, clamando, intercedendo ao Senhor. Ser com teu servo, pastor Mardônio, Senhor, e com toda a sua família. Ser com a sua igreja, querida e amada e desejando. Pai querido, que a cada dia o Senhor esteja providenciando tudo aquilo que os teus servos ali naquela igreja precisam. Pai, que essa igreja possa continuar crescendo a cada dia para a glória e honra do teu nome. Que o ministério, Senhor, do pastor Mardônio, cada vez mais e continue sempre, sempre crescendo, frutificando e glorificando o teu nome. Pai, o ajuda nesse processo de recuperação, o ajuda, Senhor, nesse processo, e eu te peço que as tuas mãos também, Senhor, as tuas mãos poderosas estejam direcionadas à sua vida, direcionado à vida dos seus familiares, agora e para todo sempre. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, toda paz, toda justiça, toda prosperidade, toda saúde que vem de Deus, seja sobre nós, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, uma boa semana para todos. Nos vemos domingo à noite, se Deus assim nos ajudar. E queremos já avisar vocês, nós estamos nos aproximando do aniversário da nossa igreja e quero convidar a todos para que no terceiro domingo deste mês nós possamos estar juntos de forma presencial, louvando e adorando ao Senhor no terceiro domingo de setembro, comemorando e glorificando a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e continuemos caminhando firmes em oração, em nome do Senhor.
Boa noite a todos. Amém. Fique com Amém. Deus.